Então, nosso tema é esse: chamados, consolados e confirmados pela graça de Deus. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 17. Eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Segunda Tessalonicenses, com esse tema, vou repetir novamente: chamados, consolados e confirmados pela graça de Deus. Segunda Tessalonicenses, tá? Capítulo 2, do 13 até o 17. Eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura. A palavra de Deus nos diz assim, aqueles que não têm Bíblia vai estar projetado aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz: mas sempre devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso também que Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém, meus amados irmãos? Que texto lindo. Seja aplicada e vivida em seu coração. Eu peço que você curve sua cabeça mais uma vez. Que você baixe sua fronte para que nós possamos orar por iluminação e compreensão. A palavra de Deus é revelada e inspirada, mas nós precisamos de iluminação para entendê-la. Nesse momento, oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra que é revelada e inspirada, mas que nós precisamos de iluminação, de compreensão da Tua parte, ó Deus, que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis, ó Deus. Aqui o Senhor está falando aos nossos corações, que a Tua igreja esteja com os corações quebrantados e contritos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações nessa noite. Essa é nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Essa carta aqui, o apóstolo Paulo vai falar do engano. É justamente a carta que o apóstolo Paulo vem falando do engano, o fim dos tempos, a manifestação do homem da iniquidade. Aumentou o engano teológico. A pior coisa que pode acontecer com a igreja atual é justamente o engano teológico. Uma igreja que não tem teologia, uma igreja que não tem doutrina, está fadada a viver no engano. A viver no engano. E o apóstolo Paulo, ele faz alertas sombrios sobre o engano, sobre a apostasia, que vai aumentar justamente agora, nesse período, no princípio das dores. E o apóstolo Paulo, após terminar, ele agora nos conduz a uma das mais belas expressões de gratidão, encorajamento encontrada em todas as epístolas. Isso é um louvor de adoração. Essa passagem, meus irmãos, é como se fosse um oásis, quando nós estamos no deserto, aonde vem a esperança, que nós temos esperança no meio das tempestades. Enquanto o mundo ao nosso derredor, ele está convulsionando, a convulsão social, a degradação social que existe hoje da família. O apóstolo Paulo nos lembra verdades fundamentais que devem ancorar, o que, pastor? A nossa fé. Deve ser a âncora da nossa fé. É isso aqui que ele falou hoje. E meu alvo nessa noite é que Deus possa fortalecer a sua vida nesse tempo de engano, através da certeza do nosso chamado. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos chamados e escolhidos por Deus, e que nós tenhamos uma vida firme, consolo do céu, através da graça de Deus.
É interessante que ele dividiu esse texto aqui, o apóstolo Paulo eu vou dividir ele em 4 partes. Nós vamos examinar cada passagem, nós vamos ver a gratidão pela escolha divina, o apóstolo Paulo sendo grato a Deus, o propósito glorioso de Deus, qual o propósito de Deus para com a nossa vida. O terceiro ponto é o chamado a estarmos firmes no Senhor, guardar os seus ensinamentos, e ele fecha com um pedido de consolação e confirmação da parte de Deus. A primeira parte que nós vamos ver nessa noite é justamente a gratidão pela escolha divina. Tem muitas pessoas que não querem ser escolhidas. Eu tenho certeza que se eu não fosse um dos escolhidos, eu não estaria hoje aqui nessa noite. Certeza absoluta, não tenho dúvida que jamais estaria nessa igreja. Se eu estou aqui foi por causa da escolha divina. E isso não tira a responsabilidade do chamado de eu responder a ele. Não tira. Olha o que é que ele diz, o primeiro ponto. Ele diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Logo no começo, verso 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vocês. Então Paulo já inicia com expressão de obrigação moral e espiritual. Qual é, pastor? Sempre dá graças a Deus. O apóstolo Paulo nos disse, dai graças em tudo. Nós temos que dar graças a Deus em tudo. Se nós estamos passando por adversidades, é porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando ele diz, mas aqui é toda a atitude nossa. Nós temos que ter uma vida constante e permanente de ação, de graça, dando graças a Deus. Devemos, o apóstolo Paulo traz uma palavra forte aqui, é que como se fosse um dever moral, uma dívida a ser paga, algo devido. Então essa gratidão tem que ser constante, gratidão eterna e gratidão sempre. Sempre dai graça, mas devemos sempre dar graças a Deus. Por que essa gratidão constante? Por que nós devemos sempre dar graça a Deus? Porque a salvação não é conquista humana. A salvação é dada por Deus através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Cada cristão que está hoje aqui nessa noite é um milagre de Deus. Se nós estamos hoje aqui é por causa do milagre de Deus. Se nós estamos aqui hoje é por causa do troféu da misericórdia de Deus em nossas vidas. É a graça de Deus em nossas vidas. Paulo não consegue olhar para essa igreja e dar graças a Deus pela vida dessa igreja. E nós damos graça a Deus pela vida dessa igreja, Primeira Igreja Batista. E ele dá um título poderoso para cada um de nós. Ele nos chama de irmãos amados. Ele dá graças a Deus por vocês, irmãos amados. O amor de Deus por nós. Ele dá graças a Deus pelas nossas vidas, irmãos amados pelo Senhor. Que título maravilhoso. Esse é o título que nós temos. Irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados. O amor de Deus por nós não é um amor distante, não é um amor genérico, não, mas é um amor pessoal. Deus escolheu nos amar pessoalmente, especificamente e eternamente. Se nós estamos aqui é por causa do amor de Deus, é porque nós somos justamente isso, irmãos amados. Amados por quem? Por Deus. Esse amor, meus amados irmãos, não começou no dia que nós nos convertemos, não. Ele já existia antes da fundação do mundo. O amor de Deus, ele não muda. Deus não muda, ele é imutável. Amados pelo Senhor. Amados pelo Senhor, o tempo aqui é o verbo perfeito, indicando uma ação passada. Ele nos amou desde a fundação do mundo e continuará nos amando eternamente. Esse amor, pastor, é merecido? Não. É igual à graça de Deus, é um amor que nós não merecemos, é um amor imerecido. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu sou, não. Mas é apesar dos meus desméritos. Deus, ele me ama. Deus nos ama. Filhos amados, esse amor de Deus é um amor incondicional, que não depende do seu desempenho. Ele lhe ama porque ele é amor. Por isso que você é um amado de Deus. E esse amor de Deus, ele é imutável, não muda. Apesar das tuas falhas, apesar das minhas falhas, Deus não muda, ele é amor.
Por que, pastor, ele amou? Porque ele escolheu desde o princípio do mundo nos amar. O que é que ele diz aqui? Porque Deus escolheu desde o princípio nos amar para a salvação. Desde o princípio, Deus escolheu nos amar para a salvação. Então esse amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor para a salvação, não para a condenação. Deus nos ama para nos salvar. O alvo de Deus é a nossa alma, não é o corpo, mas é a nossa alma. Deus quer a nossa alma. Quem é o agente desse amor? Deus, porque Deus escolheu. Quem escolheu foi Deus, não foi eu e não foi você que escolhemos a Deus. Deus nos amou primeiro, Deus nos amou desde a fundação do mundo. A iniciativa é de Deus, foi Deus que nos amou, por isso nós o amamos. Deus escolheu nos amar. Quando Ele escolheu nos amar, pastor? Desde o princípio, desde a fundação do mundo, desde o início, tudo aponta para Deus, a soberania de Deus. Antes que houvesse espaço, Ele já nos amava. Matéria, antes que houvesse pecado no mundo, antes que houvéssemos nascido, Deus escolheu nos amar, porque Ele é amor na sua essência. Qual o propósito, pastor, desse amor de Deus e dessa escolha de Deus? Ele vai dizer aqui que nós sempre devemos dar graças a Deus. Ele nos chama de irmãos amados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer que Deus nos escolheu amar desde o princípio, e Ele vai dizer para quê? Para a salvação, não é para a condenação. Então o amor, Deus veio para salvar, Jesus Cristo veio para salvar, não é um decreto arbitrário, não, de um tirano cósmico, não, mas é um plano perfeito, amoroso, de um pai que deseja ter relacionamento eterno com os seus filhos. É isso que Deus quer para conosco, é isso que Deus quer para as nossas vidas. E depois que Ele faz tudo isso, Ele usa algo como instrumento, como nós devemos viver agora. Essa escolha divina não anula os meios os quais a salvação deve ser aplicada nas nossas vidas. O que é isso, pastor? Como nós temos que viver agora? Observe que Ele vai usar dois instrumentos. Primeiro, como é que nós temos que viver, pastor? Pela santificação do Espírito. Homens e mulheres de Deus separados e separadas para Deus. O mérito é de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, nos chama de filhos amados, e agora, como Ele quer que tudo isso seja aplicado nas nossas vidas? Através da santificação. Esse é o primeiro ponto. A santificação do Espírito, aqui é o Espírito Santo de Deus. Você é casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito Santo nos separa agora para vivermos conforme a vontade dEle. Ele nos convence do pecado. Quando nós estamos pecando, o sinal de alerta acende. Ele regenera as nossas vidas e transforma para podermos vivermos separados para Ele. Separados. Uma vida separada, uma vida de santificação, uma vida de santidade. É Ele mesmo que está aqui pela santificação do Espírito. E é assim que vocês têm que viver agora. Porque eu já escolhi vocês, eu já amei vocês, eu já elegi vocês, e agora vocês têm que viver em santidade. Isso tem que ser aplicado em nossas vidas. Pastor, como é que eu vivo em santidade? Separado do mundo, separado das nossas inclinações, separado do inimigo das nossas almas, separado daquilo que não agrada a Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus, tendo uma vida firmada em Deus. Por isso tem que ser uma santificação, uma vida de santidade posicional, separados para Deus, no momento da conversão, totalmente. Agora sim, essa separação que Ele causa nas nossas vidas, essa santificação que Ele traz para as nossas vidas, essa separação, é a partir do momento que Ele te chamou e que você respondeu ao seu chamado. Ele nos separa, e essa santificação também ela é progressiva. Meus irmãos, nós estamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Dia a dia eu tenho que melhorar na minha vida. Eu não posso voltar a cair aonde eu caí, mas continuar, perseverar, persistir.
Eu não posso errar onde eu errei, não, porque Ele nos chama para viver uma vida de santificação, uma vida de separação para Ele. Não só de separação, mas viver na fé, e fé na verdade. A verdade que Ele nos libertou, que é Jesus Cristo. Fé nessa verdade. Fé no Evangelho que salva. E fé aqui é objetividade. A fé baseada, não é baseada em movimentos, em pensamentos, não, mas em fatos históricos, no que aconteceu, o que Cristo fez por nós, está registrado aqui: morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. É sobre isso. Fé é crer nisso, e essa fé tem que ser concreta, ela tem que ser vivida. Pastor, como é que eu vivo? Eu me aproprio daquilo que Cristo fez por mim, literalmente. E essa fé vai trazer transformação. Ela produz mudança de vida real nas nossas vidas. Mudança, transformação, é aquilo que nós chamamos, tanto na mente, metanoia, como metamorfose. Mudar o coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus, Ele nos chama para isso. Quando nós trazemos para a prática aqui, para nossas vidas, eu trago algumas perguntas retóricas para que nós possamos pensar. Você reconhece nessa noite que a salvação é obra de Deus, do início ao fim? Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Como é que tem sido a nossa vida de gratidão diante de Deus? Tem sido uma gratidão constante ou uma gratidão ocasional? Quando me convém, nós temos que analisar isso. Como eu estou vivendo à luz do amor eterno de Cristo, de Deus por nós, ou estou vivendo a minha vida conforme a minha vontade, conforme o meu querer? Nós temos que fazer uma avaliação com critério das nossas vidas, pontuar o que é que eu tenho que mudar a partir de hoje, porque depois que o Senhor nos chama, depois que o Senhor nos escolhe, depois que o Senhor nos dá o nome de irmãos amados, agora Ele quer que nós vivamos assim, em santificação e fé na verdade. É assim que nós vivemos. O segundo ponto: qual o propósito de Deus? O propósito glorioso de Deus. Qual o propósito glorioso de Deus em nossas vidas? Segundo ponto, está aí no verso 14. Olha o que é que ele diz no verso 14. Ele diz assim, verso 14: foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. A escolha de Deus, ela nunca permanece oculta na eternidade, não. Ela se manifesta através do tempo, no seu chamado específico. É para isso que Deus os chamou. Esse chamado exige das nossas vidas um retorno. Nós temos que dizer sim para Cristo, e sim é sim. Eu não posso ser um homem, uma mulher que diz sim e quando sai das quatro portas da igreja diz não e vai viver uma vida totalmente diferente. Esse chamado, ele é eficaz no nosso coração. Esse chamado é irresistível no nosso coração. Pastor, como Ele nos chama? Ele diz aqui, mediante o nosso Evangelho, mediante o Evangelho de Cristo. É através do Evangelho que Ele nos chama a vir até Ele, não só vir, mas viver conforme a vontade dEle para Ele. Igreja, Ele está nos chamando nessa noite. Ele nos chama através do seu Evangelho que está sendo pregado hoje. Deus poderia ter escolhido 1000 motivos diferentes, mas o que é que Deus escolhe? A loucura da pregação do Evangelho. Porque é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que cremos é poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo chama o nosso Evangelho. Por quê? Porque Deus deu autoridade à sua igreja para pregar esse Evangelho, essa boa nova de salvação. Foi confiada aos apóstolos, foi confiada à igreja primitiva e hoje é confiada à primeira igreja batista em Araribina. Nós temos que pregar esse Evangelho, proclamar para que nações, para que a nossa pátria venha para Cristo, com a proclamação do Evangelho. Foi vivido pelos apóstolos, eles morreram por causa dessa verdade. E às vezes nós estamos algemados, sem sair
do banco da igreja para pregar o Evangelho. Foi defendido com as suas próprias vidas o conteúdo do Evangelho. Pastor, o que é que eu prego? Que Cristo veio para purificar os nossos pecados. Morreu, foi sepultado sim, mas ressuscitou poderosamente. Ele é um Deus vivo que está no meio dessa igreja. Apareceu para várias testemunhas. Eles não morreram em vão, senão nós não estaríamos aqui. Não foi uma morte vã, não. Ele morreu para oferecer salvação gratuita mediante a fé, pela graça mediante a fé. Pastor, por que tudo isso até agora que você falou? Tudo isso que você falou é para alcançar esse ponto final aqui. Para que tudo isso que foi falado, essa primeira parte, é para que você alcance aquilo ali, alcance a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para que nós possamos chegar no céu, que nós alcancemos a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para isso que foi falado até agora, para que nós possamos alcançar a glória eterna, o alvo final. É o destino glorioso, juntamente com Cristo. Glória, participar do seu esplendor. Participaremos da beleza radiante, juntamente com Cristo. Lá não precisará de nada, somente de Cristo, porque o seu esplendor é necessário e completo e suficiente para as nossas vidas. Quando nós recebermos glória, nós receberemos honra juntamente com Cristo. Seremos exaltados com Ele. E lá no céu, seremos perfeitos como Ele, transformados totalmente, completamente à sua imagem e semelhança. Por isso é a glória. Pastor, como é essa glória? Essa glória já é presente. Começa aqui. Por quê, pastor? Não entendo. Você não tem o Espírito Santo? Algo já brilha dentro de você. Essa glória começa aqui. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo. E essa glória começa hoje, começou no dia que você creu, porque vai trazer transformação e mudança de caráter. Ele muda o nosso caráter aqui na terra, para nós chegarmos perfeitos lá no céu. Nós já temos os vilumbres da eternidade de Deus. Nós já vemos e percebemos que Deus está no meio de nós. Essa glória também ela é progressiva. O apóstolo Paulo vai dizer assim: fomos transformados e seremos transformados de glória em glória. De glória em glória. Por isso nós devemos refletir a glória de Cristo. A glória presente, glória progressiva e glória futura. Quando Cristo se manifestar, nós seremos também manifestados com Ele, juntamente com Cristo. Nós participaremos da glória eterna, meus amados irmãos. Esta é a esperança. Quando nós trazemos para a prática aqui, novamente eu trago algumas palavras, algumas perguntas, para que nós possamos pensar. Nós estamos valorizando o Evangelho, pelo qual Deus nos chamou, nos elegeu. Como está a nossa vida? Está refletindo progressivamente a glória de Cristo? Qual a nossa esperança? Nós estamos apegados com a glória, somente glórias terrenas, ou nós estamos apegados na glória maior e final? Qual? Em que lado nós estamos? Nós temos que pensar e analisar as nossas vidas hoje. Como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? E ele fala agora de um chamado novamente, a continuarmos firmes na presença de Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 15. Tudo é através do chamado de Deus. Verso 15, ele nos diz assim: assim, pois, irmãos, fiquem firmes. Fiquem firmes. Continuem firmes em Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Continuem firmes, fiquem firmes. Meus irmãos, nós temos que continuar fundamentado na palavra de Deus. O que foi que ele falou do passado? Ele nos escolheu, ele nos chamou e ele nos glorificará. E agora, qual o chamado para esse momento, para permanecermos firmes? É o imperativo, é um mandamento, no presente e agora. O que é que Paulo está falando para a igreja? O que é que Deus está falando para a sua igreja? Continuem firmes, continuem inabaláveis, firmes através da palavra de Deus. Pastor, por quê?
Essa firmeza é necessária. Meus irmãos, falsos ventos de doutrina estão rodeando a Igreja de Cristo em todo o Brasil. Por isso nós temos que continuar firmes. Por que nós temos que continuar firmes, pastor? Porque há perseguições para intimidar o povo de Deus, para sair da doutrina certa e ir para a doutrina errada. Pastor, porque nós temos que continuar firmes, porque haverá tentações para nos seduzir, para nos tirar do trilho de Deus. Haverá várias tentações, várias provações. Pastor, por que é que nós temos que continuar firmes? Porque há desânimo no meio do povo de Deus, que tenta derrotar o povo de Deus, que tenta derrubar o povo de Deus, que tenta esmorecer o povo de Deus. Pastor, quais as características da firmeza cristã? A primeira, provavelmente a principal de todas, é a sã doutrina. A sã doutrina. Nós temos que estar firmados na sã doutrina para não ser levados por doutrinas estranhas. Meus irmãos, está cheio. Mas a Igreja Batista é doutrinária. A Igreja Batista é a Igreja da Palavra. Como é que está a nossa vida devocional? Como é que está a nossa vida de leitura da Palavra? Como é que está a nossa vida no culto de doutrina? Como é que está a nossa vida na EBD? É a doutrina que dá sustentação. Pastor, como é que nós temos que ser? Quais as características da firmeza cristã? A firmeza moral. Não cedemos aos padrões desse mundo, desse século, não. O que é que ele pede para nós vivermos? Em santidade. Santidade, separados para Deus. Apesar da degradação que está o mundo, os valores pervertidos, nós não nos curvamos, continuamos moralmente revestidos de Cristo. Qual firmeza, pastor, nós temos que ter? Firmeza emocional. Meus irmãos, não somos abalados por circunstância, não. Nossa paz está ancorada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus. Pastor, que tipo de firmeza eu tenho que ter? Firmeza relacional. Não abandonamos, meus irmãos, a comunhão com os irmãos. Não deixem de congregar como é de costume de alguns. Não façam isso. O meio do povo de Deus é no povo de Deus. O crescimento é através do meio do povo de Deus. Joio e trigo, para que o joio fortaleça o trigo. Não saia da igreja de Cristo por causa de homens, por causa de mulheres, não, por causa de algumas atitudes infantis de alguns irmãos. Não saiam. Por isso que Paulo diz, guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Que tradições são essas? A palavra de Deus. Tudo que Jesus ensinou, tradições, não se refere aqui a tradições humanas, não, mas os ensinamentos apostólicos deixados por Cristo. É isso, nós temos que ver a tradição. Que tradição? A tradição dos apóstolos, que está onde, pastor? Na palavra de Deus. Eles receberam a revelação e escreveram, eles ensinaram e nós estamos transmitindo os ensinamentos dele. Nós temos que continuar. Por isso ele vai dizer no final aí, foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. É isso que nós temos que fazer, sustentar. Nós temos que continuar. Fiquem firmes. Aí depois ele diz, guardem. Guardar é reter no coração. A palavra no grego é se agarrar. Literalmente, é como se você estivesse numa tempestade e alguém joga uma corda para você. E você depende daquela corda. Você está pegado naquela corda e nada e nem ninguém faz você soltar aquela corda. Por isso nós temos que nos agarrar. Guardar aqui é agarrar com força e não soltar. Como se nossa vida dependesse desse sustentar. Nós temos que estar sustentados. Guardem. O que nós devemos guardar? O que nós devemos reter? A doutrina que foi nos ensinada, que está na sua palavra, a verdade sobre Cristo Jesus, os princípios morais de uma vida cristã, as ordenanças deixadas por Cristo. Aí ele vai dizer, seja por carta, seja por palavra, seja por carta. Os dois meios, a palavra de Deus, a palavra falada, a pregação pública que nós estamos fazendo hoje aqui, ou a instrução pessoal, ou a conversas, diálogos, tudo isso com a Bíblia na mão.
ou através do testemunho vivo da igreja, ou pelas epístolas, pelas cartas. É assim que nós ensinamos. As cartas apostólicas, as escrituras que são inspiradas por Deus, todo esse documento aqui, que é a própria palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, por isso nós temos que nos agarrar nela. Usar esses meios, quando nós trazemos para a prática, algumas perguntas é feita novamente. Em que áreas da nossa vida você precisa ser mais firme e se agarrar mais à palavra de Deus? Quais as áreas que têm que ser trabalhadas nas nossas vidas nessa noite? Segunda pergunta, você está guardando, retendo firmemente os ensinamentos das Escrituras Sagradas? Como é que está a nossa rotina? Como você tem se protegido contra os falsos espíritos, falsos ensinos? O espírito do anticristo, o espírito do engano, o espírito de pessoas que estão na nossa frente, pensam e dizem que são uma coisa e são totalmente diferentes quando nós saímos de perto delas. Como nós estamos nos defendendo contra essas pessoas que, em vez de ajudar, está atrapalhando o avanço do Evangelho do Reino de Deus? Como nós estamos nos protegendo? Só há um meio, através da sua palavra. Tudo está aqui. Tudo que necessitamos está aqui. O que nós precisamos é mais de Bíblia. O que nós precisamos é mais de uma vida de devocionais, uma vida de oração constante. Por isso que no verso 16 e 17 o apóstolo Paulo ora justamente por consolação, que é o último ponto, e confirmação da parte de Deus. Olha o que é que ele diz no verso 16, primeiro. Ele nos diz assim, no verso 16, que o próprio Jesus, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna, ele vai falar consolação, e boa esperança pela graça. Olha, ele vai falar em consolação de novo. Console o coração de vocês e fortaleça em toda boa obra e boa palavra. É isso que ele quer das nossas vidas. É isso que ele quer, consolar. Mas antes ele fala primeiro em nome de quem? Em nome de Jesus. Para não ter dúvida naquela época que Jesus é Deus. Deus de Deus. A plena divindade de Cristo. Por isso ele começa com Cristo. No verso 16. No verso 16, ele vai dizer a igualdade entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são um. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. Um só Deus. A liberdade que nós temos de ir ao Pai através do nome do Filho. É isso que ele está falando, por isso que ele começa com Jesus Cristo primeiro. O próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele vai dizer depois, e Deus, nosso Pai, a paternidade de Deus. Ele é Pai. Ele não é um Deus distante, não. Ele não é um Deus impessoal, não. Ele é um Pai próximo, amoroso, cuidadoso, que cuida dos seus filhos. Ele está cuidando dessa igreja mais de 48 anos. A característica desse pai, ele é um pai acessível, vá a ele nas suas necessidades, nas suas disfunções, nas suas dificuldades, vá a ele, busque ele. Ele é um pai acessível, ele é um pai amoroso, ele é um pai provedor, ele é um pai protetor. Busque a ele, vá até ele. Por que, pastor, nós temos que ir a ele? Ele vai dizer, porque ele nos amou. Que amor é esse, meus irmãos? O amor de Jesus, Deus Filho, o amor de Deus Pai. Ele nos amou. O amor de Deus é o fundamento de tudo nas nossas vidas. É um ato específico de amor que aponta para a cruz do Calvário. A maior demonstração de amor é a cruz de Cristo. Nós temos que focar na cruz. A cruz de Cristo. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, nessa noite, e a maior forma de amor, para pagar completamente a culpa dos nossos pecados. E no final ele vai dizer, e nos deu
no presente e nos deu eterna consolação. Eterna consolação. Não é consolação momentânea e passageira, não. São 3 dádivas: eterna, não é temporária, não é passageira, não é permanente. Consolação eterna, conforto, encorajamento nos momentos de aflições, nos momentos de dores, no momento de desespero, no momento onde você pensa que tudo está perdido. Ele vem e Ele nos consola com a consolação eterna, não a consolação passageira. Essa consolação é eterna porque vem do Deus eterno. Ele nunca nos deixará sozinho. Ele nunca nos abandonará. Essa consolação é baseada nas suas promessas que são eternas. Por isso, a consolação é eterna. E produz o que, pastor? Resultados eternos em nossa vida. Nunca será retirada de nossas vidas. Esse consolo, esse conforto. E Ele não nos dá só isso, Ele ainda nos dá boa esperança. Não é só esperança, é uma boa esperança. A palavra no grego aqui é uma esperança sólida, confiável, garantida. Pastor, o que é que inclui nisso? Perdão de pecados. Não existe mais nenhuma condenação. O que é que inclui nessa boa esperança? Vida eterna em Cristo. Ressurreição gloriosa, novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça. É para lá que nós vamos. Pastor, como é que acontece tudo isso? Tudo isso que o Senhor falou até agora, Ele diz aqui, ó, tudo isso, lá no final, é pelo que, igreja? Pela graça. Deus nos dá tudo isso pela graça. Tudo é por meio da graça. Não merecemos, não conquistamos e não compramos. É favor imerecido. Ele nos dá. Essa graça é livre. Ele sopra para onde Ele quer. Não custa nada para nós. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é transformadora e livre. Ela é suficiente porque ela supre todas as necessidades do cristão. A graça de Deus, ela é suficiente e transformadora porque ela nos muda completamente. Por isso que ele volta a falar de consolo. Ele vai dizer o que é que Ele consola. Ele consola as nossas dores que tem no nosso coração. Toda aquela aflição, quando você pensa que tudo está perdido, Ele vem, quando Ele fala do coração aqui na Bíblia, é todo ser. Olha o que é que Ele diz no verso 17 para a gente encerrar. Console, de novo, o coração de vocês. Consolo ao coração. Esse é o resultado. Consolo ao coração. O que é que o coração representa aqui? Todo o nosso ser. Nossa vida espiritual e emocional. Ele traz conforto. Pastor, por que é que nós precisamos de consolação? Meus irmãos, as aflições estão aí. Perdas, desânimo, esfriamento espiritual, vales. Por isso que nós precisamos ser consolados. Todo o coração, console o coração de vocês. Ele está falando de todo o nosso ser. Todos os lugares, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, é o consolo de Deus ao coração dos seus filhos. Ele não só consola, Ele fortalece. E os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. A palavra fortalecer aqui é confirmar, alicerçar no grego. Ele nos deixa alicerçados, enraizados, estabilizados, sólidos, constantes. Aí ele vai dizer em toda boa obra. Em toda boa obra. Não só em toda boa obra, em toda boa palavra. O fortalecimento é a confirmação divina que nos capacita. Para quê, pastor? Para quê, pastor? Para preservar, para perseverar em meio às dificuldades, para manter a integridade, para servir mais e melhor, não servir para ser visto, não, servir ao Rei dos Reis, ao Rei imortal, servir com excelência. Eu não preciso ser visto, eu preciso é servir a Deus. Deus quer que nós venhamos a servir. Ele nos firma, nos alicerça. Para quê, pastor? Para que nós possamos testemunhar com ousadia.
Saia da igreja. Na hora que você sair da igreja, a primeira pessoa que você conhecer, que não tem Cristo ainda, que Deus te dê ousadia para que você possa falar a ela, para que o poder do Espírito Santo possa agir na vida dela, que Deus possa te dar espírito de ousadia, meu irmão, para que quando nós sairmos daqui, nós possamos falar desse amor que nós vimos aqui hoje. Quando nós trazemos aqui para a prática, você tem experimentado consolação, o consolo de Deus em sua vida? Diante das perdas econômicas, das perdas físicas, ou até de parentes, amigos que vamos perder. Aonde está a nossa esperança? Está firmada aonde? Aqui é firmada, consolidada. Aonde está? Na graça de Deus ou nos meus esforços? Meus irmãos, não é por força nem por pressão, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você tem buscado a confirmação divina nas suas palavras? O que você tem falado tem abençoado outras pessoas? Ou sua boca tem sido boca para amaldiçoar, em vez de abençoar? Como nós temos falado, como nós temos agido fora da igreja? Como nós somos verdadeiramente, quando nós estamos no nosso lar, diante de Deus, diante da nossa esposa, do nosso esposo, diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais? Quem somos nessa noite? Amados, essa passagem nos ensina verdades transformadoras. E eu concluo com algumas aplicações para que a gente possa pensar no que a gente falou nessa noite. Para que Deus possa consolidar, firmar os seus passos nessa palavra. Lembre-se que do início ao fim, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. A salvação é iniciativa divina, é execução divina, é consumação divina. Nós percebemos tudo isso nessa noite, escolhidos, chamados e destinados, escolhidos desde a eternidade, chamados através do Espírito Santo de Deus, através da pregação do Evangelho e destinados para a glória de Cristo. É para isso que Deus nos chamou. Acho que eu tenho que receber e responder esse chamado? Claro! Deus nunca anula a responsabilidade do homem, nunca. Tudo isso que nós vimos hoje deve produzir humildade em nossos corações. Isso aqui não é para me encher, não. Isso aqui é para me esvaziar diante da presença de Deus. Se a graça de Deus não nos levar à humildade, eu não sei o que é que pode nos levar à humildade. A minha retórica não vale nada, a minha sabedoria não vale nada, o meu dinheiro não vale nada, se eu não tiver humildade. Porque os humildes herdarão o reino dos céus. Há uma falsa humildade, e ela tem que ser quebrada por Deus. Nós aprendemos nessa noite que nós temos que ter gratidão constante, devemos dar graça em tudo, na alegria e na dor, em momentos ruins, em momentos bons. Deus está conosco no barco em todos os momentos. Nós percebemos nessa noite que nós temos uma segurança inabalável em Deus, em Cristo. Nada poderá nos separar desse amor de Deus, nada e nem ninguém. Se o que, pastor? Se nós estivermos, Ele deu lá, firmes, enraizados, alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Qual a minha responsabilidade? Permanecer firme. A salvação é obra de Deus, claro, mas nós fomos chamados a quê, pastor? Firmes, perseverantes, reter, guardar a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Muitos estão defiando espiritualmente, vê coisa onde não existe, inventam coisa onde não tem, por falta da palavra de Deus, por falta da busca de Deus, procurando onde não tem, aí vai achar Deus com um cajado na mão. Nós temos que olhar para as coisas espirituais, para as coisas do reino, para o maior, para o eterno, não as picuinhas. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, não, ela fundamenta, ela capacita, é isso que Deus faz. Por isso nós só temos uma esperança,
A esperança gloriosa nós vimos hoje aqui. O ponto fundamental é a glória. Nós caminhamos para a glória eterna. Não somos homens e mulheres sem destinos, não. Nós temos uma esperança. E o que é essa esperança? Essa esperança é certa, essa esperança é gloriosa e essa esperança é eterna. Nunca terminará quando nós chegarmos lá. Nós sabemos que vamos chegar, participaremos da glória de Cristo com gratidão e fidelidade a Deus, certa e garantida. Como é que está a nossa esperança? Ela tem que nos motivar a perseverar, a buscar mais, a falar mais de Cristo, a consolar os corações que estão precisando de consolo. O apóstolo Paulo diz que foi consolado para poder consolar. Nós temos que consolar os outros. Essa consolação serve para nos purificar, para nos separar. Nós vimos que todo o nosso recurso é a graça de Deus. Nós observamos, tudo isso é pela graça de Deus. Tudo o que precisamos está disponível na graça de Deus. Consola o coração aflito. Está aflito? Deus vai te consolar, minha irmã, meu irmão. Deus está com a mão estendida sobre a tua vida. Ele consola os corações aflitos. Ele consola cada coração nessa noite. A graça de Deus é a confirmação para um serviço fiel a Deus. Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus nos capacita para toda boa obra. E a graça de Deus nos dá todas as garantias em Cristo Jesus. Todas elas nós temos em Cristo. Pastor, que garantias são essas, pastor? Perdão de pecados e salvação. Através do sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. Perdão de pecados completos. O sacrifício único de Cristo pelos nossos pecados. Ele está oferecendo perdão. Para quem, pastor? Para aqueles que vão crer, confiar no Senhor. Todas as garantias nós temos em Cristo, que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é alcançada sem Cristo, não é por obras, não é pelo que eu faço, mas é pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos todas as garantias, todas. A justiça de Cristo já foi imputada em nossas vidas. Você pensa que Deus vê agora os teus atos? Não, Ele vê a justiça de Cristo em ti. Ele vê a justiça de Cristo em nós. Em Cristo nós temos a garantia da vida eterna, uma promessa inabalável, sustentada, vitória sobre a morte, adoção de filhos de Deus. Somos agora e temos uma nova identidade. E não só isso, nós temos o mais importante, uma herança garantida no céu, juntamente com Cristo, nosso Senhor. E é para lá que nós vamos. Aí nós podemos cantar, eu vou, pregar o Evangelho para ir para o céu. Nós vamos, chegaremos, estamos a caminho, partimos, mas chegaremos. Pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra poderosa, ó Deus, que nos sustenta. Foi falado do Teu amor, ó Deus, Redentor, Salvador, transformador nessa noite. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ó Deus, firmados pela graça em tempos de engano, firmes na graça, chamados, a Tua palavra diz que fomos chamados, consolados e confirmados pela graça de Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Onde a voz do engano ecoa nessas outras igrejas, nós temos o fundamento da Tua palavra, nos direcionando, nos dando vida, a Tua palavra sendo luz para o nosso caminho, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos. Nós andávamos cegos, surdos, mas um dia o Senhor tirou a venda dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. E hoje nós temos visão espiritual, nós vivemos por fé. Todas as garantias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que essa palavra penetre no coração da Tua igreja hoje, ó Deus. Faça morada.
Nós vimos aqui hoje que Deus, Ele nos escolheu, nos chamou e nos sustentará até o fim. E o chamado dele é para que nós venhamos a permanecer, ficar enraizados na verdade, consolados por essa graça maravilhosa. Maravilhosa graça que nos alcançou. Irresistível graça que nos alcançou. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Santo Espírito Santo de Deus vá de encontro, ó Deus, àqueles que ainda não tomaram a decisão de te reconhecer como único e suficiente Salvador. Em tempos de iniquidade, em tempos, ó Deus, que o amor está esfriando, em tempos, ó Deus, que nós vivemos no tempo da apostasia, do engano e do erro, ó Espírito Santo de Deus, sustenta-nos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós devemos perseverar até a morte, em tempo de apostasia, em tempo de engano. Nós ouvimos, ó Deus, uma das mais belas expressões de gratidão, de conforto, de consolo em nossas vidas. Paulo lembra de fundamentos, ó Deus, ancorados pela graça na fé em Cristo Jesus. Que Deus possa nos fortalecer em tempos de engano, sabendo que nós temos a certeza desse chamado, dessa escolha e a firmeza da palavra de Cristo, que nos libertou, que nos resgatou, que nos conduzirá. Obrigado, Senhor, pela escolha. Obrigado, Senhor, pelo propósito. O Teu propósito em nossas vidas é a própria glória. A glória junto com o Pai, junto com o Filho. Onde nós estaremos face a face com o Filho. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama, ó Deus, para que nós venhamos a guardar todos os Teus ensinamentos. E o Senhor tem nos consolado, nos tem confirmado diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra nós lemos aqui que deve ser nós vivermos e darmos sempre graça ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz, ó Deus, experiência, a experiência produz esperança, que é certeza, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é em forma de gratidão, essa gratidão constante, uma gratidão eterna, que nós nos despedimos nessa noite, ó Deus. Nós estamos regozijados, ó Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, por causa da Tua dádiva, ó Deus, do Teu amor. Somos, ó Deus, o Teu troféu, mas o troféu de misericórdia. O Senhor tem sido misericordioso. As Tuas mãos, ó Deus, estão sobre a vida dessa igreja. Por isso a Tua igreja está grata, Deus, a Ti. Porque o Senhor nos chama, ó Deus, de amados do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque Tu nos dá esse título maravilhoso. Ó Deus, e esse título é para todo aquele que nele crê. Para aqueles que um dia tomaram uma decisão diante de Ti. Ó Deus, é um amor incondicional. Não é um amor genérico, passageiro, não. É um amor pessoal, específico e eterno que o Senhor tem por nós. Não no dia que nós nos convertemos, mas antes da fundação do mundo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome para todo sempre. Porque nós somos os Teus amados, amados do Senhor, para viver para a glória do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Por este amor incondicional, substitutivo, imutável. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai eterno, pela Tua paternidade, Pai. Ó Deus, fomos adotados, Pai, inseridos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos os ramos. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Que o Senhor faça morada no coração daqueles que não tomaram a decisão diante de Ti ainda, ó Deus. Convertendo o homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo de Deus, converte, Pai. Aqueles que ainda não tomaram a decisão, aqueles que estão afastados, que possam voltar diante de Ti. A igreja continua orando, não posso deixar de fazer o convite nessa noite.
Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida a Jesus, tomando uma decisão, sabendo que você já foi chamado e sabendo que você tem que responder a esse chamado. Alguém consciente, com convicção, pastor, eu entendi o chamado de Cristo. Cristo está me chamando e esse chamado é para salvação, para restauração. Alguém nessa noite, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém convencido que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Alguém que quer tomar uma decisão diante de Deus, diante de Cristo. Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, meu irmão. Você que está afastado, alguém que está distante do Senhor, quer se reconciliar com Deus nessa noite. Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, meu amado. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa noite. Te bendizemos e te agradecemos, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é conosco. O próprio Emmanuel, Deus conosco, que cuida das nossas vidas, que cuida da nossa história, que continua conosco, não só hoje, mas todos os dias até a consumação dos séculos. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.